Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delber, sou professor e diretor no Departamento de Engenharia Elétrica da PUC do Rio de Janeiro. Esse canal é sobre sistemas elétricos de potência. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e deixar um like para promover esse canal. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre os sistemas elétricos e como a gente pode endereçar os problemas do sistema elétrico através da pesquisa. E no último vídeo eu falei sobre o fator CVR, Conservation Voltage Reduction, que basicamente é você usar a tensão, mexer na tensão da rede para reduzir a potência, para reduzir o consumo de energia. Então, na aula passada, na aula passada, no vídeo passado, eu foquei no cálculo desse fator CVR e a gente chegou em valores da ordem de meio até 1,5, ou seja, para cada meio por cento de redução de tensão, desculpa, para cada 1% de redução de tensão, a gente tem meio por cento de redução de potência. Para cada 1% de redução de tensão, a gente tem 1,5% de redução, 1,5% de redução de potência. Nessa faixa que a gente calculou o fator CVR para a rede de distribuição lá de Manchester, considerando cargas residenciais, industriais e comerciais. Essa foi a ideia do último vídeo. Então, o que a gente fez depois disso foi pegar esses resultados, essa distribuição de probabilidade de CVR, e aplicar num sistema do tipo sistema I3E 123 barras. Né? Então a gente pegou um sistema teste, aplicou essa técnica para que a gente pudesse ver quanto de redução de energia de fato a gente podia conseguir. Né? Por que isso? Porque não adianta a gente reduzir a tensão indefinidamente, porque você tem limites mínimos de tensão para você alcançar, como os limites estabelecidos aqui no Brasil pela ANEEL, que dizem que a tensão tem que estar 5% no máximo acima do valor nominal e 5% no mínimo abaixo do valor nominal. Tá? Então a gente precisa ter esse cuidado na hora de promover a redução de tensão. Só que a gente fez isso considerando que a rede elétrica ela pode ser controlável, a rede de distribuição. Isso vai ser possível num cenário de redes elétricas inteligentes, né, onde o operador do sistema de distribuição tem acesso e controle em tempo real a dispositivos como bancos de capacitores, acesso ao inversor do sistema fotovoltaico, onde você pode controlar a energia ativa e reativa que está sendo produzida, as chaves que eventualmente você pode abrir e fechar para fazer uma reconfiguração de rede, etc, etc. No nosso caso aqui, eu vou mostrar para vocês o efeito que tem a gente usar o OLTC, né, o On-Load Tap Changer, para mudar o tap do transformador lá na subestação, reduzindo a tensão, e os recursos distribuídos, que são geração distribuída de sistemas fotovoltaicos, em especial o uso do inversor e do banco de capacitor. Tá? Então a gente vai usar esses dois elementos para manter as tensões dentro dos limites e ainda assim promover uma redução de energia. Esse trabalho foi feito, é um trabalho de mestrado, terminou recentemente, foi feito pela Mariana Noel e por mim. Ele é de 2021, ó, é muito recente, e o título dele é Optimal Operation Planning of Distribution System Under Uncertainty. Então é uma operação ótima do sistema de distribuição sob incerteza. A incerteza está justamente no CVR, que pode variar de meio até 1,5. Então, a incerteza na modelagem de carga, que é o fator CVR, usando recursos descentralizados, a saber, geração distribuída na forma de sistemas fotovoltaicos e bancos de capacitor. Tá? Então aqui eu apresento um modelo matemático, aqui a gente apresenta um modelo matemático, as restrições de tensão, de corrente, as leis de Kirchhoff,
etc. Aqui o modelo da geração distribuída para a gente controlar o inversor. Aqui o modelo do banco de capacitor. O modelo do OLTC para a gente ir mudando os TAPs do transformador, enfim. Equações de rede. Tem uma parte que a gente tem que fazer a linearização para aplicar esse modelo matemático. E basicamente o que a gente quer é minimizar a quantidade de energia demandada pelo sistema. E a gente vai fazer isso minimizando a tensão lá no OLTC. Tá? Aí a gente aplicou três modelos diferentes, três casos de estudo. Um que a gente chamou de modelo determinístico, em que a gente simplesmente utiliza um fator de CVR médio esperado entre meio e 1,5. Então a gente adota um único cenário, um estocástico em que a gente usa muitos cenários, 200 cenários de meio até 1,5 de CVR, e um que a gente chama de worst case ou robusto, que a gente pega o pior cenário possível de CVR, tá? Então são esses três cenários, esses três casos de estudo que a gente vai comparar com o caso que a gente chama de caso zero ou caso base, onde nenhuma operação é feita para reduzir energia. Simplesmente a operação é feita para manter as tensões dentro dos limites. Então, caso zero, não há otimização para redução de energia. Caso 1, a gente otimiza para redução de energia com um único cenário de CVR. Caso 2, muitos cenários de CVR. Caso 3, o pior ou um conjunto de piores cenários de CVR. Tá? Nesse caso é o pior cenário de CVR que a gente pegou. Vamos ver os resultados, como é que ficaram. Aqui, ó, o que vocês veem nessa figura 6 é a operação do OLTC para os casos de estudo, né? O caso 0, caso 1, caso 2, caso 3, e caso 3, 99%, ou seja, os 1% piores cenários, caso 3, 90%, os 10% piores cenários, caso 3, 80%, os 20% piores cenários. E a diferença dos casos não é muito significativa, né, do caso 1, 2 e 3, comparando entre si, mas com relação ao caso 0, que é o caso que a gente não faz otimização da energia, é bastante diferente. Ó. Esse azulzinho aqui que vocês estão vendo para fase A, fase B e fase C, é a variação do TAP do transformador para cima, no sentido de manter a tensão dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL, pelo regulador. E os casos de estudo que têm otimização de energia, ó, o TAP vem para baixo. Ó. E aí a operação é muito parecida do determinístico para o estocástico e robusto. Né? Você vê que é muito parecido para as diferentes fases, né, do OLTC. E aí o banco de capacitor que está localizado em algumas barras do sistema, ou os bancos de capacitor, precisam atuar no sentido de, como você está reduzindo a tensão lá na subestação, você precisa chavear o banco de capacitor para ele elevar o nível da tensão. Então, isso a gente vê nas diferentes barras do sistema. O inversor da geração distribuída também atua para injetar potência reativa. Aqui estão os casos 1, 2 e 3. Então, o inversor atuando no sentido de manter a tensão dentro dos limites estabelecidos, né, utilizando o inversor do sistema fotovoltaico. Aqui ele usa menos durante o período em que você tem mais sol no sistema, ou seja, você está gerando mais potência ativa, então a própria geração de potência ativa já se encarrega de regular a tensão. Fora desse período, aí você trabalha um pouco mais de reduzir a tensão lá no OLTC e injetar mais potência reativa pelo banco de capacitor e pela GD. Em termos de resultados, o que a gente conseguiu? A gente observou que a gente pode chegar, ó, comparando o caso 0 com o caso 1, que é o caso determinístico, mas o estocástico também foi parecido, a gente chega numa economia diária, né, fazendo um despacho diário, de até 9%. É uma economia bastante significativa. As barrinhas aqui mostram como é que foi a economia em cada hora do dia, né, porque o despacho é feito de forma horária. A linha vermelha mostra
como foi a demanda por potência ativa no caso 1 e a azul caso 0. Então, em todos os dias, em todos os horários do dia, houve redução no nível de energia. Aqui, ó, é apresentado os valores máximo e mínimo de tensão para todas as barras, considerando todas as barras do sistema. Então a gente vê que para o caso 0, que está aqui no A, e para o caso 1, que está aqui no B, as tensões caíram, né, em relação do 1 com relação ao 0, claro, porque a gente quer reduzir a energia, mas elas em momento algum, ó, violaram o limite de 0,95 PU, que é o limite estabelecido pela ANEEL. Então, se a gente conseguir ter o controle dessas tensões no sistema, hoje a gente não tem medição distribuída a ponto da gente avaliar a tensão em cada um dos nós do sistema. Mas se a distribuidora tiver o controle de todos os nós do sistema, se a distribuidora tiver o controle da GD que é instalada e ela pode mexer no inversor à distância, de maneira a controlar a potência ativa e reativa, e obviamente mexendo no OLTC, a economia pode chegar aí, nesse estudo que a gente fez, né, a valores da ordem de 9%, é, que é uma economia bastante significativa de energia, né, explorando essa variação de tensão. Tá? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Tá? Esse é um trabalho que pode ser melhorado com a utilização de bateria, que é um outro recurso distribuído. Eventualmente, você pode considerar o chaveamento de algumas chaves no sistema, chaves normalmente aberta ou normalmente fechada, para melhorar, né, o perfil de tensão da rede, ou mesmo para você conseguir uma redução, né, da energia. Enfim, né, esses são os trabalhos futuros, mas para fazer tudo isso, a gente precisa de medição distribuída e controle desses dispositivos feito de forma remota, ou seja, num cenário de redes elétricas inteligentes. Tá bom? Próximo vídeo a gente fala sobre consumo de energia, a gente vai falar sobre diferentes contratos de energia para consumidores, a gente vai falar de consumidores residencial, industrial e comercial e como é que eles podem se beneficiar dos diferentes ambientes de contratação que existem no Brasil. Até lá, gente.